Fala, meus amigos, estamos aqui no segundo episódio do canal do Casal Convida e hoje estamos trazendo uma pessoa muito especial. Hoje quem tá com a gente é a Dani. A Dani é minha amiga de infância. É até chato falar, né? Vim engatinhar, porque minha mãe vendia roupa pra mãe dela. Então a gente se conhece aí há bastante tempo. Melhor não fazer a conta. E hoje quem tá de convidado especial nossa é ela. Além dela ser minha amiga de infância, ser amiga da Mirelle, ser nossa amiga particular, ela é patrocinadora do canal também. Então hoje ela vem trazer um pouco da história dela. Se apresenta aí pro pessoal, Dani. E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Nossa, a gente tem muita coisa pra poder falar hoje. Assim, que bom que tem água, porque olha, se preparem que vai ser muito legal hoje. Tô muito feliz. E é isso, gente. Eu sou a proprietária do Ramo de Oliveira, que é um dos patrocinadores do programa, e somos especializados em culinária saudável. Show! E a Dani é bariátrica, então tem um motivo também por ela estar aqui. Aí com quantos anos você fez, Dani, a bariátrica? Eu fiz com 19 anos, eu fiz a bariátrica. 19 anos, né? Por que você decidiu fazer? Cara, eu tinha tentado de tudo. Assim, dentro do que eu imaginava que era tudo, Que era eu certo. achava que eu tinha, feito tudo. Tinha tomado remédio, tinha feito um tratamento com enzimas, aquelas coisas de aplicar na barriga. Esse tratamento mesmo, eu cheguei a emagrecer 17 quilos com ele. Mas eu voltei ao meu peso em menos de 3 meses. Porque era muito restrito. Era muito restrito, porque assim, as minhas alimentações era frango e batata, todos os almoços. Padrãozão, padrãozão sofrido, né? É, sem todo final de semana, sem refeição livre, sem nada. E muita coisa, né? Era remédio que eu tomava e mais as aplicações. Você fazia atividade física, sabe? Não. Não, né? Não fazia assim regular, não. Era visitante. Mas, da academia, Você sabe? não tinha nem energia pra fazer? Não tinha. Você tava não comendo? tinha. Como que eu fazer Não, eu fiz um atividade tratamento, né, com remédio aí, que eu falava que eu acordava, eu gritava e voltava a dormir. Caramba. Aí eu emagreci. Mas era assim, eu tinha muito sono, porque o remédio pra emagrecer não me deixava comer, mas o remédio que me deixava calmo me dava muito Dava sono. sono. Então Você só vivia dormindo. só dormia. Você Eu emagreci. meio que desligou. Mas você durante sabe aquele que uma tempo. coisa que eu venho percebido assim com o tempo que a gente trabalha com essa linha de obesidade, que ninguém engorda também do dia pra noite. Não. Eu acho que é onde todo mundo tá se perdendo é achar que sabe fazer sozinho Sim. e procurar alternativas drásticas, né? Que nem você entrou em remédio, já é uma alternativa drástica. Você já tá apelando. Aí vem a segunda questão. Você restringe toda a sua alimentação, que já é complicado, já é difícil. Aí você emagrece, realmente você emagrece, só que você volta a fazer o que você fazia antigamente, você volta a comer. Tipo assim, você fez eu tô com 80 quilos, preciso chegar a 60, você vai chegar a 60. Só que depois que você volta, você vai passar pra 100. Você não volta mais pros 80, porque você faz, emagreceu, você não mantém a constância ali, né? É que a pessoa engorda demora, por exemplo, 10 anos pra engordar, ela quer emagrecer em 10 dias. Né? É isso Que é o mesmo. milagre. Que é o milagre. Né? E uma coisa assim que eu via muito em mim, eu ficava nessa restrição. Aí a hora que eu saía, Daí a hora que você se arrebenta. tais mania, saía comendo tudo. É compulsão. Acaba com a dieta, gera compulsão alimentar depois. É, exatamente. Por causa da restrição. Eu vi assim, durante a infância inteira, também vem uma outra questão, que a gente sempre se compara, né? Muito. Sim. Então, fulano é magro, você não é, você e isso te traz também pra dentro da compulsão. Sim. Porque você fica triste. Então, eu vivi isso. Sim, A eu minha também infância vi. inteira. E o complicado é que é intenso os dois lados, né? Quando tá na dieta é muito intenso e quando sai também é muito intenso. É. Então é onde você fica naquele efeito sanfona. Fica. E nunca volta. Sempre você vai um passinho pra frente, um passinho pra frente. Deve ter sido o que aconteceu com você. Pra trás. Aí chegou numa fase e falou, não dá, tem que operar. É. Né? Eu achei que eu tinha tentado de tudo.
Eu achei. Você não tinha realmente. Não, mas se você pega aí Você a tinha tentado 13... de tudo com aquilo que você tinha na época. Mas você pega 13 anos atrás, era tudo restritivo mesmo. Sim. Eu, quando eu comecei a competir, eu já sofria, que era 6 anos atrás. A gente Hoje até que tá fala- mais tranquilo. A gente até fala para os nossos clientes, né, que hoje em dia não existe mais esse negócio de dieta, Não. que a pessoa já coloca, dieta, regime, já acha que é um negócio, fala, nossa, esse eu vou passar regime, né? Você fome, pensa que eu é... não consigo, não é assim mais. Hoje em dia cansou você tem de falar. que vincular que é estilo de vida, né? É o estilo de vida. Hoje a exatamente. gente sabe. Muita gente que me vê falando que eu sou bariátrica, que não concordo e não faria de novo, fala, nossa, mas fulano fez. Tá, mas ele fez há quanto tempo? É exatamente. Ah, ele fez há 2 anos. Ah, ele fez há 5 anos. Tá, eu fiz há 13 anos. Então eu tenho uma história, uma bagagem pra poder falar que eu não faria de novo. Entendeu? Agora, se outra pessoa, não, eu faria. Beleza, legal. E se eu colocar os prós e os contras da bariátrica, Os contras são muito maiores. Exatamente. Daí você vê, e a quantidade de gente que faz bariátrica e volta a engordar. Porque o estômago, ele é adaptável. Sim. Ele começa a dilatar de novo. Ele vai adaptar a situação que você está fazendo. E eu já ouvi casos de bariátrica que fez e não emagreceu, porque passou o período inteiro de recuperação tomando leite condensado. Que é a dieta líquida, né? Que a pessoa não consegue comer. Ah, eu não consigo comer, vamos mandar Eu leite condensado pra conheci dentro. gente que batia no liquidificador o lanche Então, pra comer a Meu papa. Deus. é isso aí. Era isso, era o lanche, era lasanha, pegava leite condensado e mamava, porque realmente quando a gente tá comendo, a gente meio que dá uma travada às vezes. Então tem que esperar e voltar a comer. Então quando dá, agora líquido, sopa, Vai embora. vai que vai. São tudo coisas que resolve, né? Primeiro, primordial de tudo, é atividade física. A atividade física, ela vai te dar liberdade pra você comer um pouco a mais Sim. do que você come. Segundo, a pessoa querer ir pra academia, principalmente mulher. E principalmente que a gente tem um probleminha dentro da academia, né? O pessoal não dá atenção pra quem é gordo. Eu nunca vi. Quem é fora do peso parece que é jogar de lado. dentro da Parece que academia. assim, o personal deve lá. Personal não. O professor Professores, mesmo, né? professor. Olha, Gente, assim, gente, daqui assim, uma a gente semana tá... já desistiu. A pessoa chega lá, vê que é gordinho, coloca lá na esteira. Deixa pra morrer na esteira. larga lá. Daqui larga uma lá. semana ele não vem mais mesmo. E eu já passei, nossa, antes de eu conseguir de fato emagrecer, encontrar um lugar que eu tivesse atenção do profissional que me ajudou, eu passei por 5 academias em Caçapava. Só que falavam pra mim, não, você não pode fazer musculação, você tem que só fazer esteira. É um absurdo. Então você viu, a Dani passou por vários processos, tentou várias coisas, aí decidiu fazer a bariátrica. Sim. E Dani, depois desse período ainda que você fez a bariátrica, como é que foi sua recuperação? E que hora que você sentiu a necessidade? Você falou, só a bariátrica não vai me resolver. Porque se eu ficar dependendo dela, pode ser que eu vacile de novo. Então como é que foi sua recuperação, né, da cirurgia e tal? É uma nova vida. Restart. Eu falo assim que a pessoa quando ela é obesa, ela é viciada em comida. Sim. Então, se não entender que a comida ela é como se fosse uma droga, muita gente fala assim, a pessoa tem vício em droga, né? Em maconha, Ei, cocaína, faz um take nesse cachorrinho aí pra Do nós. nada um doguinho. E aí, doguinho. Chegou. Doguinho. Vem aqui, Totó. Nossa! Pronto. Gosta de cachorro aqui, sabe? Vai, né? Ninguém igual os três só. Galera, fomos invadidos aqui por um doguinho. Ele tá por aí, daqui a pouco ele aparece de novo. Aí vamos retomar, porque o dog roubou a cena, cara. Ele vai falar. Então, como eu tava falando, né? A gente faz a cirurgia e continua viciado em comida. Né? Você continua desejando a comida da mesma forma. Né? Então, é do dia pra noite. Uma coisa assim, até a gente tá falando sobre a parte psicológica. A gente faz um tratamento psicológico antes da cirurgia bariátrica. Comigo, foram 3. 3 sessões? 3 sessões. É algo bem superficial, Bem superficial, do tipo assim, você é louco ou não? Eu acho que é a única coisa, porque ela mal sabia o meu nome, Nossa. a psicóloga, daí já vai, vai, opera, tá aqui seu laudo. Detalhe, você quer operar, você vai com todas as armas pra enganar dela, que você tá bem, né? Sim. Sim, eu comecei a chorar, porque ela perguntou assim, o que significa você ser magra? Aí eu comecei a lembrar de todas as minhas frustrações da infância, e eu comecei a chorar. Então, assim, ali, na verdade, acho que ela deveria ter me encaminhado, faz 1 ano de psicólogo aí, porque né? se cura, porque você tá toda, Tá né, machucada, tá machucada. Eu não sabia nem, o que pra mim, emagrecer era só
não ter que entrar numa loja e não ter roupa pra me servir, ou ter que comprar uma roupa masculina, como eu fazia antes. Fazia isso também. Sabe, de comprar uma calça masculina. Era isso que eu Era fazia. que entrava, né? Não tinha opção. Aí mandava arrumar a barra, alguma coisa. Dava uma ajeitada. Colocava tecido mais grosso no meio da perna, porque ficava esfolada, Sim, né? que rasgava tudo, né? Era Rasguinha isso. Então, foi isso que veio na minha mente. Mas assim, depois da cirurgia, fiz mais 3, foram 6 no total. E toquei minha vida. 6 cirurgias? Foram Não, 6 sessões de isso. psicólogo. Só. No total, né? Então, eu continuei a minha vida. E logo no início, assim, eu comecei a ter algumas rejeições de comida. Então, assim, eu comia, vomitava, cheiro de alho, dessas coisas assim, eu não conseguia. Passava mal já. Passava mal, só com o cheiro da comida passava mal. E depois começou a melhorar. Porque assim, você passa aquele período ali, onde é tudo restrito, você passa qualquer coisa que você vai comer, você já passa mal. E depois vem a segunda parte, que é você continuar a sua vida. Então, você vai se conhecendo novamente. É tudo diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Oi, Cris. Coquinha. Joia. E hoje, Cris, qual que vai ser o número pra gente? Vai ser um ancho com legumes grelhados e um molho chimichurri especial. Eu não sei se você se sentia assim, mas eu sentia como se eu estivesse presa dentro do meu corpo e eu só ia ser feliz se eu fosse magra. Exatamente. Porque você não era, não sei se você passou por isso, mas tipo assim, não era as pessoas não me chamavam pelo meu nome, era Miriellen, ou era aquela gordinha, aquela gordinha daquela ali. gorda ali. A gente acaba virando referência de, né? E Isso fora machuca. todo o resto, né? Uma vez, eu era adolescente, mas isso me machucou, assim, profundamente. O menino falou, Dani, você é muito legal e tal, mas se eu não posso ficar com você, porque o que meus amigos vão achar de eu ficar com uma gorda? Nossa, e eu já passei por isso, você acredita? Sabe? Cara, então, tipo, não adianta você ser legal, você ser gente boa, ser uma boa companhia. É só o corpo, visual, só né? físico. Só visual. E eu senti muito isso quando eu emagreci. Eu até contei pra ele, que loucura. Como as pessoas são ruins. Só que daí eu já sabia, né? Porque eu tive o outro lado. Aí eu já filtrava que a pessoa só tava tendo interesse no meu corpo. Exatamente. Aí eu comecei a descartar. Eu vivi um negócio muito louco, assim, depois da bariátrica, nessa questão. Porque como eu fui muito rejeitada, eu falei, agora eu que vou rejeitar. Sim. Agora eu que vou... E foi uma coisa muito ridícula, sabe? Que eu vivia, assim. Eu vivia iludindo mesmo, sabe? Foi uma coisa muito feia. Hoje, eu olho pra trás e não tenho nenhum orgulho. Foi uma forma de isso. resposta que você teve, Que né? eu tive. Que foi a falta de tratamento psicológico também. Isso, também. Porque quem foi muito rejeitado, numa hora que acaba vivendo uma outra coisa... Na verdade, tem duas coisas, né, Dani? Tem a falta do tratamento psicológico e tinha a falta de Deus também, né? Falta de Deus total, né? Que hoje, Deus era 0. Hoje, quem muito foi perdoado, muito ama. Muito né? ama, E pra você ver, muito louco, né? Você falou, operou, foi um período todo pra você se readaptar, aprender a comer, o que você conseguiria comer, o que você não, que o seu corpo ia aceitar, o que o seu corpo ia rejeitar. Talvez o que você comia antes entrava legal, agora já não entra mais. Aí você entra com aquele conflito, né? Porque a gente come porque a gente gosta, porque tem vontade, aí você não consegue comer mais. E fora o dumping. O dumping é uma... Eu tive minha primeira crise de dumping foi no dia que eu operei. A minha primeira refeição após a cirurgia. O dumping? O dumping é como se tivesse muito açúcar. Como se você ingerisse muito açúcar. Então, normalmente é o açúcar ou o excesso de carboidrato. Um pico de... Seria um pico de insulina. Isso, de insulina, né? E imagina, gente, eu entrei pra fazer cirurgia bem, feliz, contente. Minha primeira refeição, uma caixinha de água de coco. Eu deitada, eles me deram a caixinha e eu comecei a tomar. Porque o que é uma caixinha de água de coco? É pouco. Só que não me falaram a quantidade que eu podia tomar. Eu tinha que tomar um copinho de café e eu tomei a caixinha. E aí eu tomei aquilo. Daí eu liguei pro meu médico, eu comecei a tentar vomitar e não conseguia. Aí ele falou comigo, nossa, ele foi... O meu médico, ele foi incrível, assim, sabe? Ele me deu toda a assistência. Eu não posso falar que eu não tive assistência médica, porque seria uma mentira. Eu liguei pra ele, eu sentada no banheiro ali, querendo mudar. Ele falou assim, Dani, você precisa se acalmar, porque é como se fosse a antiga parte do seu cérebro mandando mensagem a sua antiga parte do estômago mandando mensagem pro seu cérebro que quer vomitar, e o seu estômago novo não quer. Mas você tava conflitando.
Entrei nesse imagina. conflito no primeiro dia. Daí ele falou: se acalma, deita na cama, vai respirando. E daí eu fui voltando e aí melhorei. Mas logo depois, né, que eu cheguei em casa, daí fiz toda aquela parte de comida pastosa. E é igual que a tal. gente fala, muita gente já me atacou, né, falando que quem faz bariátrica, né, não é mais fácil. Eu falei, gente, eu sei que não é mais fácil, eu sei que é um sofrimento. É um sofrimento. Mas o que a gente tenta passar, você não vai sofrer um pós-bariátrica? Vai. Então tenta sofrer fazendo uma alimentação. Exatamente. Você vai sofrer muito menos. Vai sofrer muito menos. Porque o sofrimento nosso é dentro da saúde. Sim. Né? E quando você emagrece natural, você ganha saúde. Sim. Não, você vai perder a saúde. Eu acho que assim, a bariátrica ela é boa? É. Pra quem Em alguns está morrendo eu acho que é o último caso, né? Por causa da obesidade. Ou opera ou morre. Bem isso. Aí eu acho muito válido. Acho muito válido. Mas dentro do que eu tava vivendo naquela época, porque quem me inspirou a fazer a bariátrica foi uma pessoa, ela tinha feito, eu vi que ela emagreceu do dia pra noite. Eu falei, meu Deus, quero. É o sonho de todo mundo, né? Achei a máquina do emagrecimento. É a bariátrica e depois a plástica, né? Exato. Aí, beleza, fui. E ela mesmo já fez bariátrica 2 vezes. Caramba. E tá E tá obesa tentando, de e vai novo. fazer de novo, você pode ter certeza. E perdeu saúde, perdeu muito, sabe? É que eu vi ela no ápice, né? Ela ainda tava naquela coisa, nossa, E tô até que emagrecendo. ponto vai, né? Porque é por estética. É por estética. Sabe se que eu fosse por ando saúde, pregando ela muito tinha na questão segurado, da né? bariátrica, Dani, que quem se sente um pouco ofendido da gente falar, né? Mas como você tá há muito tempo na bariátrica e tem uma outra visão do lado, você não liga, mas você vai concordar com o que eu falei. A gente fala, a pessoa fica até chateada, mas que Deus criou, quem que é um homem pra mexer? Sim. E mudar? Com certeza. Se o estômago é do tamanho que é porque é pra ser, não tem que tirar um pedaço. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Com os seus 13 anos de bariátrica, o que você passou nisso que você falou, meu, cara, se fosse pra fazer eu não faria de novo. E o que você aprendeu nesses 13 anos com a questão do controle da alimentação? Hoje você tem uma visão que, puta, bariátrica vale a pena ou se reeducar alimentarmente é o que vale a pena, entendeu? Sim. Ó, logo no começo, eu tava com mais ou menos uns 2 anos de cirurgia. Aí foi a hora que me despertou, assim, foi que simplesmente minha menstruação não parou de vir. Aí ficou 3 meses sem vir e assim, eu não estava grávida também, né? Então isso realmente ficou, achei esquisito, foi quando eu fui na médica e aí eu fui diagnosticada com uma anemia profunda. Logo 2 anos. 2 anos. Mas muito profunda. Mas você sabia desses riscos? Sabia. A gente assina um termo, né? Que ele informa tudo. Mas eu não imaginava que seria nesse nível, né? É que você nunca acha que vai acontecer com você, né? Olha o cheirinho. Meu Deus. Meu Deus! Peraí que a gente já termina. Agora chegou a hora boa. Galera, a gente vai dar uma paradinha, vamos almoçar e já volta pra contar o resto da história pra vocês. Já almoçamos, estamos comido e agora a gente vai retomar a parte da anemia da Dani. Depois de 2 anos, anemia profunda. E aí, Dani? Isso, aí começou a anemia, né? Como eu tava falando. O que me assustou foi realmente porque eu fiquei 3 meses sem menstruar. Então, você vê o quanto mexeu com o corpo, né? Porque a mulher, ela foi fabricada, vamos dizer assim, né? Feita pra menstruar. E aí parou, eu achei muito esquisito. Nada, né? Do nada, não tava grávida. Aí eu fui na minha médica e quando ela olhou meu exame, ela falou assim, mais um passo de interno. Ela falou, a sua anemia tá muito ruim, tá muito ruim. Tá, ela até usou falou assim, daqui pra frente, se você continuar, você vai ter uma leucemia. Meu Caramba, Deus. tá bem Então próximo. isso tava muito próximo, eu me assustei muito. E eu realmente já tava muito cansada, muito fadigada, não conseguia fazer nada. Até por causa disso, né, depois da bariátrica, por causa desse cansaço em excesso que eu tinha,
eu não conseguia treinar. Não tem força, Energia? né? Você nem comia, né? Não conseguia treinar. E é engraçado que nessa época eu achava que, sabe aqueles coisinha da Sadia? Sim. Que tem. Não sei se pode falar Sadia. Pode? Pode. Aquela marca com S. Daí tem uma comidinha saudável, tem um brócolis. Eu comia aquilo lá direto. Aí se você olha a lista de ingredientes, o negócio é só sódio, né? Mas eu achava que eu tava fazendo tudo certo. E aí, beleza, comecei a fazer um tratamento, mas ela foi muito sincera comigo, a minha ginecologista. Ela falou assim: eu vou tentar um tratamento com você. Se não der certo, eu vou passar pra você pra uma outra especialidade e eu acredito que você vai ter que ficar internada. Só que qual foi a minha sorte? Eu fiz cirurgia com 19 anos. Então eu era muito nova, eu tava com 20 anos, então o meu corpo se recuperou. Então eu comecei a fazer um tratamento de via oral, aí foram... Cara, um tratamento assim que ele era tão forte que ele alterou o cheiro da minha pele. Muita vitamina, né? Era muito ferro. Ele alterou, assim, eu me sentia fedida. Eu ficava assim, mãe, me cheira. Toda hora eu ficava, mãe, me cheira. Deus. Eu tô fedida. Porque eu não reconheci o meu próprio cheiro. Estabilizei, mas aí vive. É como se fosse uma montanha-russa, né? Você sobe a montanha-russa, como você vai fazer a bariátrica, é como se você subisse a montanha-russa. Você tá naquela ansiedade do que vai vir. Nossa, acho que vai ser mil maravilhas. E depois, a hora que desce, aí vem os loopings, vem as coisas, vem uma parte mais estável, mas é sempre nisso, né? E depois da anemia, né, que foram vários episódios que eu já tive que fazer tratamento, eu tive... Do nada, gente, assim, foi do dia pra noite, eu comecei a sentir uma dor muito forte no estômago. Muito forte. Eu comia e sentia, assim, uma certa... um incômodo, mas eu não imaginava que era. Mas do dia pra noite, assim, foi uma dor que parecia que estava me rasgando por dentro. Era uma coisa surreal. Aí eu lembro que eu acordei de madrugada, me dopei de Buscopan. Pra passar. Achando que era cólica. Deitei, dormi e, cara, no outro dia eu acordei do mesmo jeito. Aí eu cheguei em casa, desesperada, eu falei assim, gente, me leva pro hospital, porque tem alguma coisa muito errada comigo, eu tô com muita dor. E aí meu pai, tipo, um anjo chegou nele e falou assim, liga pro seu médico. Aí liguei pro meu médico, como sempre, o médico foi muito, o assistente dele é incrível. E aí ele falou assim, Dani, quanto tempo faz você fez cirurgia? Aí eu falei, daí ele falou assim, olha, pelo tempo que você tem de cirurgia e pelos sintomas, você tem 3 opções. Aí ele falou, hérnia de Petersen, que é quando o intestino enrola no estômago e aperta. E aí o que acontece? O estômago, quando você come, ele dilata, o intestino ele aperta. Então eles fazem serviço contrário, então fica uma guerra ali dentro. Ele falou, pode ser hérnia de Petersen, pode ser... Ai, que delícia! Uma bananinha flambada. Tá vendo, gente? Hoje tiramos a dama da dieta hoje, ó. Mas é um bom motivo, né? Olha isso. Excelente motivo. Então, Dani, daí você teve esse problema com as hérnias, né? Daí o médico, né, nessa ligação, ele me falou que eu tinha 3 opções. Então seria a hérnia de Petersen, que é que eu expliquei, né, que é o intestino que enrola no estômago, então eles fazem serviço contrário. Aí a outra opção seria a pedra na vesícula, ou como se fosse uma necrose no canal do intestino, ou algo ali nessa questão. Porque o que a bariátrica, antigamente, como ela era feita, é diferente do método de hoje. Imagina que esse aqui é o estômago e aqui vai pro intestino e aqui entra a comida. O que eles fizeram na minha cirurgia? Aqui eles fazem uma alça. Então o meu estômago ele é grampeado, então ele grampeia, pega e faz uma alça aqui. Joga a ligação de baixo lá em cima. Isso, faz a alça aqui. Então eu como, entra aqui e sai pra cá. Direto. Isso. É dessa forma. Então, ou era, né, aqui ficava ali o intestino, na hérnia de Petersen, a pedra na vesícula, ou então um problema aqui nessa alça do intestino. Que é onde podia ter necrosado. Que poderia ter tido algum problema. Como se fosse uma rejeição. É como se fosse, eles falam até como se fosse tipo uma úlcera. Sim. Só que ali naquele canal. Então eu tinha essas 3 opções, aí o meu médico falou assim, ó, toma esse remedinho aqui,
Se não melhorar, você vem aqui. No outro dia eu tava lá. Imagina, eu vou tomar remédio, morrendo de dor. Falei, me dá os exames aí. Fui, fiz exames e assim, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, Dani, não faz peso, não dirige, não faça nada, porque a gente não sabe que tem dentro de vocês. Pode ser uma bomba relógio. Fiz os exames, levei pra ele, meus exames estavam todos normais. Então, ele descartou a pedra na vesícula. E daí, já no caso dessa parte do intestino, na endoscopia ele viu que não tinha nada ali. Então, ele falou assim, a nossa única opção é a hernia de Petersen. E só na região do estômago tinha um pouco mais de gases. Ele falou assim, então, realmente, não, naquela época que eu fiz, não tinha um exame que realmente ia falar assim, o seu laudo é esse, né? Não tinha. Então ele falou assim, vamos abrir pra ver. Nossa. Foi desesperador, porque eu fiquei 2 anos depois. Foi 6 anos depois. 6 anos? 6 anos depois. Aí, com 48 dias, com uma carta, o meu médico escreveu, mandou pro convênio e falou assim, tudo que acontecer com ela é culpa de vocês, porque vocês estão demorando pra liberar a cirurgia. Pra liberar, no outro dia liberar. Abriu, aí no dia lá da cirurgia ele entrou no quarto e falou assim, Dani, posso dar uma olhadinha pela sua boca, com câmera? Eu falei, cara, eu vou estar anestesiado, olha o que quiser, né? Quando ele foi olhar, ele falou que a hernia de Petersen, a recuperação dela era muito fácil, porque ele só ia desenrolar ia voltar pro lugar. Porque o que ele explica é que quando faz a cirurgia, eles dão uns piques lá dentro. Só que depois que a gente emagrece, aqueles piques saem, né? Sim. Então, ele disse, a gente vai organizar lá e 15 dias, vida toca. Só vai esperar tirar o pontinho, já era, come normal, saiu daqui e come normal. Quando eu voltei da anestesia, minha mãe tava muito preocupada, assim, eu lembro que eu olhei pra ela tava muito preocupada, eu não tava entendendo nada. E aí ela falou assim, filha, essa cirurgia foi maior do que eles imaginavam. Daí ela foi me explicar mais ou menos, mas não conseguiu, e eu fiquei muito ansiosa, depois o médico chegou e explicou. O que aconteceu? Quando ele colocou a câmera dentro da minha boca, ele olhou, ele viu que, como o intestino e o estômago ele fazem serviço contrário, o meu estômago ele tava machucado por dentro, então ele tava abrindo uma fenda. Nossa, você viu em cima, se vaza aquilo ali, velho. Se ele não tivesse ido no meu quarto, eu tivesse falado pra ele, pode olhar, ele ia me fechar, eu ia ter uma infecção generalizada. Sim. E aí ele mexendo ainda, uma parte do meu intestino tava necrosado. Por que aconteceu? Nessa do intestino se enrolar, ele necrosou uma parte. De funcionar uma parte. E eu tenho até essa foto, pode ser, eu vou ver se eu acho pra te mostrar pra vocês, mas é a mão dele, assim, com um pedaço do meu intestino preto. Aí você teve que tirar? Tive que tirar um pedaço do intestino. Aí essa alça ele fez novamente, ele teve que grampear todo o meu estômago por dentro. Meu Deus. Né? Então eu fiz uma outra cirurgia bariátrica. O que era pra eu sair em 15 dias, Você fez a mesma recuperação. Fiz toda a recuperação, tudo de novo. E, por causa disso, é um dos motivos que eu tenho tanto problema com anemia. Porque meu intestino, além de já ter mexido da primeira cirurgia, mexeu na segunda. Então a absorção de quem faz a bariátrica já é menor. E como eu fiz 2 cirurgias mexendo no intestino, menor ainda. Eu entrei imaginando uma coisa e saí... Que ia ser de boa até, e saiu bariátrica de novo. Saí bariátrica de novo, 2 bariátricas. Eu lembro disso daí. E assim, vale muito a pena falar uma coisa que o meu médico, ele me explicou. Eu falei, mas por que isso dá? Ele falou assim, Dani, mudou o método. Hoje em dia, até quando ele me explicou, ele falou que o método ele grampeava assim, usava mesmo, não fazia mais a alça do intestino. Porém, eu conheço gente que fez cirurgia 3, 4 anos atrás, que teve também hernia de Petersen. Então, o mesmo problema. Então mudou o método. A técnica, mas não resolveu. Talvez tenha melhorado a absorção. Um pouco menos de risco, mas ainda tem. Mas ainda a hernia de Petersen continua livre e demanda aí para as pessoas. Que você quase morreu, né? Que eu quase morri. Né? A minha sorte realmente foi o médico ter entrado no parto, senão... Deus, acho que... né? Deus cura ali. Mas aí depois, né, daí eu me recuperei bem e tal. E aí começou um outro período na minha vida, né? Porque eu tive já problemas antes disso, da anemia e tal. Aí piorou um pouco, né? Eu tive uma anemia agora que eu fui diagnosticada com uma anemia permanente, que era uma coisa que era pra sempre. Meu médico, eu tava fazendo tratamento, ele tinha tentado tentado outro, e não saía.
não saía daquele quadro. E você come super Eu saudável. como bem, né? Mas não Eu absorve, como bem, não não adianta. absorve. Eu como bem, fazendo tratamento e tal. Então, ele chegou e falou assim, Dani, eu acho que seu corpo se acostumou e isso aí vai... Estabilizou nesse vídeo. Daí eu falei, naquele momento, assim, eu olhei pra ele, eu Não é repreendi, possível. sabe? Eu falei, não, Deus não me fez dessa forma, eu não vou aceitar essa palavra. Isso é como se eu Essa aceitasse palavra de maldição. uma palavra de maldição. Vou aceitar que eu vou ser anêmica pro resto da minha vida. Porque assim, o que eu como, o que eu sobrevivo, até a minha médica, hoje eu sou acompanhada com outra médica, ela foi bem sincera, porque quando eu comecei a tratar a anemia, né, que era uma anemia persistente, ela falou, Dani, pra você engravidar hoje, seu filho vai nascer perfeito, mas você... Vai acabar com você. Porque ele vai tomar toda essa vitamina. Eu não conseguia gerar, né? Então isso me preocupou muito, porque qual mulher que não quer engravidar e não quer ter um filho saudável, quer cuidar do seu filho, quer correr atrás dele? E, por exemplo, chegaria a ter Né? risco de você não aguentar? Poderia ter, Poderia ter? É. poderia ter, porque E as suas vitaminas ia tudo pro bebê. ia tudo pro bebê. O que você tinha ia passar direto. E aí eu comecei a fazer um tratamento com ela, foram 3 anos de tratamento de anemia, né? E assim, mas melhorou, assim, não, era como se cada 2 meses que eu ia lá, Um passinho. era... Formiguinho. E foi indo, e eu saí dessa anemia realmente. Hoje, eu fui hoje no médico, né, e eu tenho, porque existe tipos diferentes de anemia. As pessoas acreditam que a anemia é somente anemia de ferro. Então, fala assim, come beterraba, fígado E resolve. e vai resolver. Não, tem também são 3 tipos, se não me engano, mas eu tenho a de B12 e a de ferro. Então, a de B12, ela precisa estar bem para a de ferro estar bem. Uma leva a outra. Uma leva a outra, né? E a de B12 é só injeção. Citaneurim. Citaneurim. Nem dói. E eu Não. já tomei, nossa senhora. Aí, Queima. no tratamento dela, eu fiz tanto citaneurim e o noricurum, no direto na veia. Nossa, gente, é um negócio horrível. Fica 3 horas no hospital com um líquido lá que parece uma Caindo direto na Coca-Cola, veia. Nossa. gelado. Então ele entra assim, você você sente sente entrar ele gelado. gelado, esse corpo aqui, tudo fica tudo gelado, outra parte quente, sabe? É muito esquisito. Mas foi muito bom, assim, porque essa parte desse tratamento que eu fiz, que eu ia no hospital, foi bem no começo da pandemia. Então eu orei, pai, o que você tá querendo comigo no meio do olho do furacão? Você quer me Sim. colocar lá 3 horas? Meu, ali foi o lugar onde mais eu preguei. Preguei Olha, Jesus. Porque todo mundo achava esquisito eu tomando um negócio preto. Então já vinha perguntar. Já chegava Normal, era o Covid, né? O que já era você tem? Já achando que era coisa do Covid, daí eu né? falei, então, né? Aí ali eu levava. Porque foi muito louco. Quando eu perguntei pra Deus assim, pai, qual que é, né? Você tá me levando. O Covid tá lá no hospital, você tá me mandando pro hospital? Pra fazer um tratamento pra eu ficar saudável, mas você quer que eu vá lá? Não dá pra fazer em O olho do casa? furacão. Eu falei, qual que é? Daí ele falou, eu quero, lá tem gente que precisa ouvir falar de mim. Aí eu falei, tá, né, loucura. Daí ele falou, leva minha Bíblia que o resto é comigo. E, mano, era direto. Eu chegava lá com meu remédio, sentava, pegava minha Bíblia, abria. 3 horas e... 3 horas. Abria, daqui a pouco a galera começava a perguntar, o que você tá fazendo? O que é esse negócio? E aí eu começava a falar. Ali eu introduzia Jesus, mas nossa, como você e consegue? vai fluindo, né? Era a pergunta que eu mais ouvi, era assim, nossa, ficar 3 horas aqui? Eu falava, mas eu trouxe a minha Bíblia. Se eu não parecer uma pessoa legal como você pra gente ficar conversando, eu vou ficar lendo a Bíblia. Ali já era, né? E a galera Ali já você ia falando. Prendia a pessoa, né? Nossa, e foi um tempo muito bom, assim, que eu fiquei triste quando acabou. Você acaba, virou prazeroso, né? Virou prazeroso, eu ficou ansiava, prazeroso. sabe, em toda semana no hospital, assim, era... E hoje muito você bom. recebeu o diagnóstico da médica, você tá curado. Tô curada, agora eu tô Glória curada a de Deus. novo da anemia, ela tá estável. Aí, assim, né, igual ela me Agora tem que perguntou. manter, né? Tem que manter. Tratamento, né? Senão ela chega a baixar de novo. Né? Isso. Aí ela me falou, você tá pensando em engravidar? Eu falei, não, ainda não, porque se eu pensar em engravidar, aí seria Você legal vai ter que dar uma carga maior dar uma carga pra maior. poder equilibrar o que o neném vai puxar. Porque daí eu tenho que pensar Que em seria mim, uma né? gravidez de risco, né? Isso. Até quem faz bariátrica precisa tomar suplemento também, né? Whey, essas coisas. Por exemplo, eu consigo treinar, mas eu não consigo evoluir sem o suplemento, né? Porque não adianta, o nosso corpo não absorve tudo. Sim. Então tem que tomar suplemento, tem que tomar as vitaminas, tem muita coisa que tem que fazer, né? Olha, eu, hoje com 13 anos de cirurgia, se eu parar um pouquinho de sair da minha rotina
eu volto a engordar. Não existe essa. A bariátrica, ela emagrece os 2 primeiros anos. Depois A pessoa, ela volta ao aprende normal. ali a comer e tal, porque o que vai manter ela vai ser realmente a alimentação saudável, exercício físico, Que é o que você podia ter consciência, feito desde o começo. que era o né? que eu poderia ter feito desde o começo. E isso não é só sobre mim, sobre vocês que já emagreceram, não é sobre todo mundo. Todo mundo tem que ter uma alimentação saudável, todo mundo tem que treinar. Porque não é só obesidade, né? É saúde. É saúde, exatamente. Eu acho assim, é lógico que a gente gosta de fazer uma refeição livre, ninguém precisa, a gente Não precisa se matar, não né? precisa se matar, precisa viver também, mas por que não se cuidar um pouco Sim. mais, sabe? Porque é o templo do Espírito Santo, como a gente vai cuidar do templo? A gente tem pregado muito isso. Falaram pra mim, mas nossa, mas por que você não come? Não é que eu não como, é que eu não quero. Sim. Você tem o controle hoje. né? Você demorou anos Exato. pra alinhar a sua parte psicológica com o que você precisa comer e o que você Sim. precisa fazer. E se você for parar pra pensar, lá atrás, eu não comentei isso, mas eu fiz tratamento psicológico 2 vezes já. Logo depois que eu fiz a bariátrica, não logo depois, mas tipo uns 4 anos mais ou menos, eu fiz um tratamento. Por quê? Como que eu engordei? Como eu cheguei naquilo ali? Cara, eu tinha uma crise de ansiedade, assim, péssima. E eu não deixei de ser ansiosa. A diferença é que hoje eu sei controlar ela. Você pode até descarregar em outras Você tem coisas. outra válvula de escape. Eu tenho não é mais a comida. exatamente. Então eu tenho né, eu sei como me controlar. Mas eu tinha crise de ansiedade, não conseguia dormir. Eu ia na cozinha da casa dos meus pais, comia. eu pegava a panela de arroz. O meu prazer era panela de arroz. Pegava a panela de arroz, sentava no chão, pegava a colher, pegava aqueles tolete assim de arroz e enfiava inteiro na boca. Assim. Era aquilo, eu queria colocar Desespero. algo, sabe, desespero. E enfiava tudo. Eu pegava biscoito de água e sal e enfiava dentro do pote de requeijão assim, ó, e comia. Quebrava ele no meio, fazia assim, ó. Era isso, eu comia um pacote Fazia de isso com biscoito. manteiga, Taubaté. Manteiga? Nossa. Então, Era o pacote isso. e o pote de manteiga. Sabe? Então, isso aí foi curado com a bariátrica? Não! E a compulsão alimentar, quando, por exemplo, a pessoa que ela tem problema com a comida, né? No caso, bariátrica, assim, então ela tem uma compulsão alimentar. Quando a pessoa ela deixa de não conseguir ter aquela satisfação na comida, ela busca em outra coisa. Então pode ser bebida. Gente, busca, eu acho assim, todo mundo quer fazer bariátrica. Busca dados, pesquisa. Quantas pessoas se separam depois da bariátrica? Vira obsessão por outra coisa, né? O divórcio aumenta muito. Porque a pessoa fica... Deve ser horrível conviver Não, com imagina uma pessoa. estresse. E não só tudo. isso, sabe o Estresse. que é? Porque assim, você era desse tamanho, aí você tá magro, aí você se sente... Superior. Superior àquela pessoa que tá do seu lado, quando a pessoa tá gordinha. Ou então você se sente desejado, você quer se sentir... Nossa, mas aquela pessoa me desejou, deixa eu... Sabe? Curtir. Então, Deixa eu deixa eu retroagir, né? curtir aquilo. Então... Sim, aumenta o número de divórcios. Isso é estudo, gente. Isso tem números, tem pesquisa. Agora, uma outra coisa que aumenta muito é alcoólatras. Vício por outra Muitas coisa. pessoas Né? se tornam alcoólatras. Deve ou ter pra então parte de droga também. tem a parte de droga. Eu tenho até um estudo sobre isso, mas é muito antigo já. Vou ver se eu acho pra mandar pra vocês. Porque eu usava ele pra falar com as pessoas. Você gosta da sua esposa? Então... Já parou pra pensar que talvez se você fizer a bariátrica, você não cuidar do seu psicológico, você pode ser que você separe dela? Gente, a Dani trouxe um presente pra nós. Vamos olhar o que ela trouxe. Aqui com a gente, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, que são Direcionada, pessoas né? que abriram as portas pra gente. Tem o BBQ, que é do Enoque e da Fabiana, que são pessoas iluminadas. A Dani, que tá com a gente, são pessoas iluminadas. Então, aonde a gente vai onde tem qualidade e produto bom. A Dani, ela trabalha com produtos que não tem açúcar, não tem glúten. Meu, e posso falar a verdade pra você, ela é bariátrica, ela foi gordinha, tem cabeça de gordinha até hoje, a gente não falou que gordo nasce gordo, morre gordo, a cabeça nossa, se tiver que comer uma barra de chocolate inteira, então não adianta, a gente não muda, então a gente controla as nossas vontades. Sim. E os produtos dela são maravilhosos, cara. Você vai comer cookie com sabor de cookie de padaria. Você vai comer bolo melhor do que o bolo. Não tem aquele negócio de morder, Ele é ficar 100% sentindo integral. gordura vegetal. Então é espetacular os produtos dela. Esse cookie aqui, ó, se deixar o Marquinhos come inteiro, tem que esconder, porque senão não sobra pra mim. Bobear eu como tudo mesmo. E esse pão ele é 100% integral. O pão a gente não experimentou ainda. Ele é vegano também, não tem nada de origem legal. animal.
Show. E tem pessoas hoje em dia que também tá aumentando muito a alergia a ovo, né? Sim. Né? Então eu desenvolvi esse pão pensando nessas pessoas também. E é um pão saudável, gostoso. Vocês viram aquela receita que eu postei do ovo no pão com ovo na airfry? Não cheguei. Viu? É com esse pão. Com esse pãozinho? É, ficou uma delícia. Gente, Dani, muito obrigado. Obrigado. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo apoio. Que a gente sabe que o canal nosso, o propósito maior de tudo isso é estar levando a superação para as pessoas. E o propósito maior de tudo é falar de Deus e trazer pessoas que são ligadas a Deus aqui. E espero que a gente traga muitos frutos para você Com também na sua certeza. empresa. Que quando, Já tá trazendo. Quando a gente une tudo num propósito, Deus não falha com a gente. Não falha. Então eu sei que a gente vai alcançar muita longevidade. Tamo junto aí. Muito obrigado por tudo que você passou. Eu quis trazer ela muito rápido por a questão da bariátrica mesmo, né? Foi proposital, porque a gente tem muito essa visão mediatista, né? 3, 4 anos tô feliz. E ela era a pessoa mais próxima que eu conhecia, que tinha 13 anos e trouxe tudo isso de informação para vocês, que eu acho que vai ajudar muita gente que tem dificuldade. Faço ou não faço, faço ou não faço, em tomar atitude do caminho certo. E a melhor atitude sempre é o quê? Treine, faça dieta. Vai sofrer menos do que entrar na sala de cirurgia. Se você curtiu, deixa seu like, seu comentário, Siga se inscreva o canal. no canal e tamo junto. Muito obrigado, galera. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo episódio.